Nós continuamos na nossa caminhada em Êxodo. Estamos no livro do Êxodo, no capítulo 16. Estamos aí vendo quase que capítulo por capítulo. Algumas vezes eu vou unir capítulos e outras vezes não. Nós estamos caminhando pelo deserto. Amém? O último estudo nosso, nós teve o tema Caminhando com o povo de Deus, ou a caminhada do povo de Deus no deserto. Nós vimos a saída do povo do Egito, logo após a saída, a travessia do Mar Vermelho. Logo após a travessia do Mar Vermelho, a primeira prova na caminhada do deserto foi quando eles sentiram sede e reclamaram a Moisés e chegaram até um poço de águas, mas essas águas eram amargas, eram contaminadas. E esse povo então reclamou, mas Deus operou um milagre, ordenando que Moisés lançasse um tronco de árvore naquele poço, e imediatamente aquele poço, as águas amargas se transformaram em águas doces. Aquele tronco lançado na água pode ser um tipo de Jesus, a cruz que foi levantada muitos anos mais tarde, para tornar a nossa vida amarga uma vida doce. Nessa caminhada, após eles participarem de mais um milagre, porque anteriormente o milagre da travessia do Mar Vermelho, agora um outro milagre, as águas transformadas em águas doces, amargas em águas doces. E logo em seguida eles vão para o oásis, chamado Elim. É um oásis no deserto, ali eles se refrescaram, e porque na caminhada nossa pelo deserto, Deus vai intercalar momentos de prova com momentos de refrigério. Não é assim na nossa vida? Se fosse o tempo todo prova, nós já teríamos desmaiado e desistido. Porque Deus conhece a nossa natureza e sabe que ela é frágil. Nós não suportamos prova o tempo todo. Então Deus vai intercalando provas e refrigério, provas e refrigério. E é nessa tensão da prova e do refrigério, ou nesse vai e vem, né, nesse exercício, é que Deus vai promovendo o nosso crescimento. Se fosse só prova, nós nos desmaiaríamos, desanimaríamos. E se fosse só refrigério? Nós íamos ser uns crentes muito relaxados, não é verdade? Se a vida fosse boa o tempo todo, não tivesse nenhuma dificuldade, você já imaginou que tipo de crente nós seríamos? Sejamos sinceros. Com certeza, meus irmãos, dizendo por mim, ia orar menos, ia ler menos a palavra. Com certeza. Deus, na sua sabedoria, então, Ele sabe como tratar conosco. E nós continuamos no deserto. Continuamos no deserto, porque o capítulo 16 faz parte dessa caminhada pelo deserto rumo à terra de Canaã. Então diz-nos o texto que partiram de Elim. Lembre que Elim é o oásis, é o período de refrigério. Então eles saíram do refrigério de Elim, do descanso de Elim. Toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. É uma referência interessante. Elim, entre Elim e Sinai. Antes da terra prometida, antes de Canaã, eles deveriam ficar um tempo no Sinai. Por que o Sinai? Porque o Sinai é referência. Porque o monte do Sinai é referência na caminhada. Lembra por quê? O que aconteceu de importante no Monte Sinai? O que aconteceu? Moisés recebeu o quê? As tábuas da lei. Então, até o Sinai, o povo não tinha uma diretriz escrita. Não tinha uma lei escrita, registrada. O Sinai marca um momento
onde Deus renova o pacto com o seu povo e dá a eles agora uma diretriz escrita, uma palavra, uma lei escrita. É a primeira referência que se tem, né? Da palavra escrita a eles para guiá-los. Então, eles aqui, conforme Moisés registra mais tarde, eles estão entre Elim, o período do refrigério, e o período onde eles vão renovar o pacto com Deus, para continuar a caminhada. Então está aí, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste até esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que eram. Disse-lhes Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeros para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água.
E tudo que sobrar separai-o, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal e nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Deus abençoe essa palavra. Amém, gente? Quais as lições que nós podemos tirar agora desse trecho de caminhada no deserto? Em primeiro lugar, agora esse povo tem o desafio de continuar confiando em Deus, apesar das circunstâncias adversas. O capítulo 16 que lemos, versículo 1 a 3, diz que esse povo partiu, saíram do período de refrigério e começaram a caminhar pelo deserto, mas aconteceu uma coisa, logo começou a murmuração. Por que começou a murmuração? Porque com certeza eles não tinham a fartura de alimentos, não tinha com certeza segurança naquela caminhada que eles entendiam que precisavam ter. E facilmente esse povo saiu da bênção, né? É interessante a gente observar aqui, queridos, que o versículo 27 diz que eles chegaram a Elim, 27 do capítulo 15. Haviam 12 fontes de água. Eles se acamparam ali e beberam água à vontade. Conduzidos por Deus para aquele lugar ali, eles puderam matar a sua sede e descansar. E continuam a caminhada, porque esse povo não podia parar. O lugar deles não era ali, o lugar deles não era no deserto. Eles estavam na direção da terra prometida. E durante essa caminhada, mais uma vez, rumo à terra prometida, esse povo enfrenta dificuldades. E quando vêm as dificuldades, vem muitas vezes aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Nada melhor do que a dificuldade para trazer à tona aquilo que está lá no fundo do nosso coração. Nada melhor. E Deus sabe disso, porque Ele conhece muito bem a nossa natureza. E é exatamente o que Deus está fazendo aqui. Ele está permitindo que o povo tenha novamente a sensação de insegurança. E é essa sensação de insegurança que desperta no povo o pior que eles têm. É a sensação de insegurança. É a sensação de que agora eles estão desamparados, inseguros, portanto,
e que não têm as rédeas da situação, que eles não têm o controle da situação. É essa sensação que desperta nesse povo aquilo que eles têm de pior. E vem à tona aquilo que mais ofende o nosso Deus, a incredulidade. A incredulidade é a pior arma maligna que impede a nossa intimidade com Deus. É a tendência de quem não se deixa facilmente convencer. O que é incredulidade? Falta de confiança em Deus. Mas é alguém que teve repetidas provas desse cuidado de Deus, mas ainda não se convenceu de que esse Deus é fiel. É alguém que persiste em desconfiar, é alguém que persiste em não crer, apesar das repetidas provas. É o mar que se abre, passa a pé em seco, águas amargas que se transformam em águas doces. Agora, se a gente for mais atrás um pouquinho, são 10 pragas com a manifestação do poder de Deus, a libertação do cativeiro do Egito, o mar a pé em seco, as águas amargas se transformam em doces, o oásis do Elim, mas nada disso foi suficiente para convencer esse povo do caráter fiel de Deus. Então vem a incredulidade. No deserto, Deus quer nos ensinar a confiar mais nele, a depender mais dele. E por isso ele nos conduz a situações adversas. Exatamente para tratar esse lado na nossa vida. Meus irmãos, a gente olha para esses episódios aqui, nessa caminhada do povo do deserto, e a gente fica admirado com a relutância desse povo em crer. A gente fica admirado. Mas eu pergunto aos irmãos, nós não podemos pensar em nós também aqui. Estamos na nossa caminhada, né? De certa forma, nós estamos caminhando no deserto também. Não é verdade? Você acha que é possível fazer essa comparação? Procede? Estamos caminhando no deserto? Estamos. Nós estamos caminhando no deserto. Esse mundo que nós vivemos não é o nosso lugar definitivo. Nós estamos de passagem. Nós estamos caminhando para o céu. Então o tempo aqui nessa terra é um tempo de deserto mesmo. Eu tenho certeza que você poderia contar aqui muitas bênçãos na sua vida, mas você poderia contar também muitas dificuldades, não é? E você poderia dizer, pastor, isso aí é a minha vida. Tem hora que está bom, tem hora que está ruim, o negócio fica assim. E uma boa notícia, viu, gente? Isso não vai acabar, não. É até a volta de Jesus. E a Bíblia traz essa revelação exatamente para a gente entender. Para nós deixarmos de ser tão cabeça dura, às vezes, e querer mudar ou não aceitar coisas que nunca vão mudar. A nossa natureza pecaminosa nunca vai mudar. Vai ter sempre aborrecimentos. Esse é um grande desafio que nós temos até a volta de Jesus. Continuar crendo. Quando nós estamos no deserto, no oásis, em Elim, é fácil confiar. Mas quando a gente começa a sofrer dificuldades, passar por provações e privações, e aí está o nosso grande desafio. A incredulidade insulta e ofende a Deus. Todo pecado viola a lei justa de Deus, mas alguns pecados insultam o próprio Deus, como é o caso do pecado da incredulidade. Vocês observaram aí que
O versículo 3 descreve a murmuração do povo de Israel, e essa murmuração não é antiga. Nós vimos essa murmuração no capítulo anterior, e ela aqui está se repetindo. Mas, em seguida, no versículo 4, diante da incredulidade, nós vemos a manifestação da graça de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: qual é a resposta de Deus à incredulidade desse homem, ou desse povo? Se você estivesse no lugar de Deus, como alguém já me disse assim, pastor, eu já teria perdido a paciência com esse povo. Talvez se nós estivéssemos no lugar de Deus, que nós diríamos assim, manda fogo do céu, que esse povo não tem jeito. Quantas vezes nós não perdemos a paciência com os erros dos outros? E a gente costuma dizer assim, ó, já é a terceira vez, a quarta eu não vou aguentar, não. Terceira vez, a quarta eu não tolero, não. Não é? E às vezes a gente pensa que Deus é assim também, né? Ele fica lá, 1, 2, 3, já vem o chicote. E aí nós somos surpreendidos com a manifestação da bondade de Deus, que é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Não é verdade? A paciência de Deus dá para a gente entender? Quando o apóstolo Paulo fala sobre o Evangelho, escrevendo aos Romanos, ele fala da graça de Deus. Ele fala da obra de Jesus como manifestação da graça de Deus. E logo em seguida ele faz uma pergunta. Tendo em vista essa graça tão maravilhosa, havemos nós de continuar pecando e pecando cada vez mais? Ou seja, se Deus é gracioso e amoroso assim, então, para que se preocupar em acertar, né, cara? Não é um raciocínio assim, lógico? E o apóstolo Paulo trabalha com esse raciocínio lógico e carnal, né? Se Deus é tão bondoso assim, por que eu tenho que me preocupar com a minha vida? E o apóstolo Paulo fala, não é porque esse Deus é tão gracioso que nós vamos continuar insistindo em ser incrédulos. Uma vez que nós temos a Cristo como Salvador, recebemos o seu Espírito Santo, existe em nós, ou passa a existir em nós, um desejo de sempre agradar a Deus. E o pecado já não é algo que a gente se conforma mais com ele. Todas as vezes que eu prego sobre a graça de Deus e falo, na evangelização principalmente, sempre tem alguém que pergunta. Quando eu explico, por exemplo, olha, a salvação é um dom de Deus, é pela graça, não vem de vós, isso é dom de Deus. Então a pessoa me pergunta, mas então é muito fácil, se eu não preciso fazer nada. Já aconteceu isso com vocês? Na evangelização de alguém falar assim, mas a salvação é de graça, eu não preciso fazer nada. Mas é muito fácil. É muito fácil. E aí você tem que gastar um tempo para explicar para quem pensa assim, que não existe nada que nós venhamos a fazer, nada de tão bom, que nos faça merecedores do amor de Deus. Nada. Você pode se esforçar e fazer boas obras, e muitas boas obras, mas elas nunca serão suficientes para contrabalancear o amor de Deus. É como se você colocasse isso na balança, de um lado o amor de Deus e do outro lado as suas boas obras. Você vai perceber que o amor de Deus sempre vai desequilibrar essa balança. Não há nada que você coloque do outro lado de boas obras que vai fazer com que essa balança se equilibre e compense o amor de Deus e pague o amor de Deus. Não há nada. Esse povo está aqui compreendendo um pouco, apenas um pouco, do caráter gracioso de Deus. Um pouco. Aliás, esse povo aqui está aprendendo repetidas vezes
sobre a sua natureza dura, pecaminosa, uma natureza que persiste em errar, e está aprendendo ao mesmo tempo acerca de um Deus que insiste em perdoar, em abençoar, em dar outra oportunidade. A graça de Deus se manifesta de uma forma sobrenatural. Eu vou mandar pão do céu. Que bênção, hein, gente? Já parou para pensar? Isso não acontece mais, né? Só naqueles dias, não é verdade? Chove pão do céu lá na sua casa? Sim ou não? Chove ainda? Chove, não é, gente? Chove. A verdade é que chove. Esse Deus continua agindo sobrenaturalmente, mandando pão do céu para nós. Todos os dias, na pontualidade da graça de Deus. Um Deus que nunca se atrasa. Terceiro lugar, no versículo 4 a 8, esse povo está aprendendo como responder a essa graça. Qual que é a minha resposta à manifestação da graça? Pastor, o que Deus espera? Um Deus que manda pão do céu. O que Ele espera de mim? E o texto nos diz aqui claramente que Deus espera que você tenha uma fé persistente e diligente. Deus deu ordens muito claras a esse povo. Eu vou mandar o pão do céu, mas vocês vão ter que sair todos os dias e recolher esse pão. Eu vou abençoar, mas alguma coisa eu espero que vocês façam. Vocês vão ter que sair da casa de vocês logo cedo e recolher esse pão. É o mínimo, né? É o mínimo. Vocês vão ter que confiar na minha palavra e vocês vão ter que ser diligentes e cuidadosos. Todos os dias, essa ação vai acontecer. Durante 40 anos, todos os dias vocês vão ter que sair pela manhã, recolher o maná para aquele dia. E não vai poder pegar mais do que vocês precisam. Irmãos, essa ação ia se repetir todos os dias. Olha que Deus maravilhoso na sua forma de tratar e de ensinar conosco. Diz que a repetição é a mãe do aprendizado, né, professores? Até hoje ensina-se na escola a repetição, não é? Entra ano e sai ano, a repetição ainda é o método que a gente usa para ensinar e para aprender, né? Repete, 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 até você ficar bom. Então Deus falou assim, vai ser assim com vocês todos os dias, para vocês aprenderem. Vocês nunca se esquecerem que eu sou um Deus gracioso e dou muito mais do que vocês merecem. Eu sou um Deus fiel, não falho, porque todas as manhãs o pão vai estar lá. Quando chegar assim pela madrugada, que começar aquela fome, alguém poderia dizer lá no interior da casa, será que hoje vai ter? Será que amanhã vai ter pão? Você duvida disso? Que alguém no interior da casa deve ter dito isso, pai, estou com fome. Não, meu filho, já está amanhecendo. E será que Deus vai mandar de novo? Não, mas Ele mandou, faz 5 anos que Ele está mandando. Pois é, mas e você resolveu parar? Mas isso é só aquele povo, a gente não é assim, né, irmãos? O Senhor provê o nosso sustento diário. Não devemos nos preocupar com isso. Esse foi um tema dominante nos ensinos de Jesus. Não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que é a vez de comer ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus pergunta para a gente.
diligência ao colher o maná. A palavra de Deus requer que sejamos esforçados. Provérbios diz que a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes, então tem que trabalhar, Cássia. O pão cai do céu, mas tem que acordar cedo, viu, Samuel? Tem que acordar cedo. Tem que trabalhar. Aliás, essa doutrina do trabalho diligente é uma doutrina da qual nós presbiterianos nos orgulhamos. E às vezes nem sabemos que isso faz parte da nossa doutrina, né? Um dos pontos da doutrina calvinista é essa: trabalhe muito e economize, poupe. Esse é um dos pontos da doutrina calvinismo. E eles atribuem isso ao Calvino, a um dos responsáveis pelo capitalismo, né? Os estudiosos atribuem isso. Calvino é um dos responsáveis pelo capitalismo. Porque ele ensinou o quê? Trabalha muito, seja diligente no gastar, não gasta muito não, poupe. Faça bom investimento. Pois não, Cássio. Sim. E aí, Cássio, nós vamos no ponto 4 do nosso estudo. Essa é a quarta lição desse trecho. O povo precisava entender que as nossas necessidades materiais apontam para a nossa maior e mais importante necessidade, o pão do céu. Exatamente isso que o Cássio aqui estava falando, que nem todos puderam ouvir. Que o pão que cai do céu aqui, ele era para suprir as necessidades materiais. Mas a grande lição que Deus queria dar para eles era que Ele era o Deus que supre muito mais do que as necessidades materiais. Porque a nossa maior necessidade não é a material. Por isso Jesus ensinou que Ele era o verdadeiro pão que dá a vida. Era um contraste com o maná dado a Israel, o qual não podia dar a vida eterna. Nosso Senhor não está negando que o objetivo do maná era ser um tipo ou uma figura dele mesmo. De fato, Jesus assume isso quando ele se refere a si mesmo como pão da vida. O maná era um tipo ou uma figura de Cristo que viria para matar a nossa verdadeira fome. Aqueles que recebem a Cristo como pão da vida têm todas as suas necessidades supridas nele. Amém? Aquele que recebe a Cristo como Salvador tem todas as suas necessidades supridas nele. A salvação em Cristo é de graça e não pode ser acumulada e nem vendida, assim como o maná. Eles deveriam recolher o maná só para aquele dia. Não podiam vender o maná. Eu imagino que isso deveria ser difícil para eles, né? Porque o judeu gosta de ganhar dinheiro até hoje, não é? Pois vou recolher um pouquinho a mais e vou vender, porque vai ter gente que vai comer demais, vai precisar, né? Vou vender para o meu primo Salim, né, Daniel? Salim é muito fominha, então vou recolher e vou vender para ele. Deus falou, não, você não pode fazer isso. Você vai recolher só para você e para as pessoas que estão na sua casa, na medida certa. E aqueles que resolveram guardar, perdeu. O maná perdeu. O reino de Deus ou o reino de Deus há uma interdependência que deveria produzir igualdade. Já parou para pensar nisso? Havia um tipo de comunismo aqui, viu, Anilton? Ninguém podia ter demais. Era só o que precisava para aquele dia. Tinha um comunismo aqui, no verdadeiro sentido da palavra, não no sentido
político que a gente viu acontecer e que hoje nem existe mais. Nem Moisés recebia, mas nem ninguém recebia mais. Ninguém podia chegar com a carteirinha lá de que, eu participei da saída do Egito, estava na linha de frente, fui um bom soldado, eu queria uma porção maior. Não, igualzinho para todo mundo. Célio? Que lição, hein, gente? Que lição. Esse povo mais tarde iria se lembrar dessa lição. Deus tinha um propósito distinto em desejar que o maná fosse recolhido diariamente. Somente no sábado é que eles podiam comer o do dia anterior. Deus deseja que o obedeçamos sem questionamentos. Como mencionamos anteriormente, este é o verdadeiro teste de fé e amor. O sábado era um presente de Deus, visando o bem-estar físico e espiritual. E esse princípio ainda se aplica. O que Deus disse a eles? Vocês recolham durante 6 dias, mas no 7º vocês não recolham. O 6º dia recolhe em dobro para o 7º, porque o 7º será o dia do descanso. Então, de 7 dias, nós temos que descansar. É princípio bíblico. E muitas vezes a gente, infelizmente, viola esse princípio bíblico, né? Por quê? Por conta de ter mais. Essa é uma lição tão necessária para os nossos dias hoje. Querer mais e mais e mais, então a gente não tem tempo para descansar. Trabalha 8, 9, 10, 12 horas por dia. Para quê? Para ter mais. Se tem uma geladeira nova, daqui a 1 ano, 6 meses ela ficou velha, né? Já vem outro modelo, vamos trocar. Né? Se tem uma televisão nova, vamos trocar. Se tem um tênis novo, vamos trocar. E assim nós vamos trabalhando mais e mais e desobedecendo esse princípio. 5º e último lugar, essa caminhada do povo, esse trecho de caminhada do povo, nos ensina que nós temos o desafio de deixar um bom testemunho para futuras gerações. O que Deus ordenou que eles fizessem? Pegasse aquele maná e guardasse aquele maná. E aquele maná guardado não iria se perder nunca. Deus iria agir sobrenaturalmente naquele maná guardado, preservando ele enquanto durasse aquela caminhada, para que o povo nunca esquecesse disso. E as gerações que viriam, iriam aprender acerca desse Deus. Deus que provê as nossas necessidades. Imagine o papai sentando com o filho e explicando para ele, o que é esse maná? O vovô sentando com o netinho e explicando, olha meu filho, esse maná é o que aconteceu lá no deserto, como Deus não deixou a gente passar fome, assim também será com você, meu filho. Deus nunca deixará você desamparado. Esse é o Deus que nós cremos, meu filho. Essa lição deveria se repetir. Deus deseja que seus grandes feitos sejam relembrados. As futuras gerações são abençoadas pelo relato do poder e da graça de Deus. Por esse motivo é que um pote de maná foi guardado, eventualmente colocado na arca da promessa, ou na arca da aliança, juntamente com 2 tábuas da lei, que seriam dadas mais tarde, a vara de Arão que floresceu. Sejamos cuidadosos em deixar um testemunho para as futuras gerações. Amém? O que nós vamos contar para os nossos filhos e os nossos netos, hein? Reunir com eles e contar as histórias da nossa fé para eles. Esse é o maior tesouro que nós podemos deixar para eles, viu, gente? O maior tesouro. Eles vão esquecer do apartamento que ganhou, vão esquecer da casa, vão esquecer do carro que ganhou, dos terrenos, eles vão esquecer disso tudo, um dia isso vai acabar. Mas a fé e o testemunho que nós demos, nunca mais isso sai da mente e do coração deles. Que Deus nos ajude na caminhada no deserto, a guardar essas 5 lições. Amém?
Vamos ficar de pé para nós orarmos, queridos. Vamos falar com Deus sobre essas lições. O desafio de continuar aqui crendo em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem. Conhecer a cada dia um pouco mais do caráter de Deus. Ter uma fé mais persistente, mais diligente. O desafio de sempre lembrar que as nossas maiores necessidades, ou a nossa maior necessidade, é a de um Salvador Jesus. A nossa maior necessidade não é do maná que alimenta a fome física, é do maná, é do pão do céu, que alimenta a nossa fome espiritual, a nossa necessidade de Deus. Essa é a nossa maior necessidade. E o desafio de deixar um bom testemunho para as futuras gerações. 5 lições. Ore pedindo a Deus que abençoe você em todas essas áreas. Qual dessas áreas você tem mais dificuldade? Imagine que você está ali vivendo aquela experiência no deserto com aquele povo. Transporte-se mentalmente para lá e imagine. O que seria mais difícil para você? Com certeza essa lição você pode aplicar à sua vida. E lembrando que nós estamos na direção da terra prometida. O deserto não é o nosso lugar.